Olá! Hi! Hoje é o nosso primeiro dia de aula. As nossas aulas de inglês serão exclusivas, gratuitas e frequentes. Você que planejava, eu sei que você estava planejando há muito tempo estudar inglês. Agora chegou a sua grande oportunidade de estudar inglês comigo de forma gratuita. Bom, eu vou cumprir a minha jornada com vocês para que vocês se mantenham ativos e constantes no estudo. Se vocês não perderem nenhum conteúdo, se vocês fizerem todos os exercícios solicitados, eu tenho certeza que você verá progresso dia após dia. O seu progresso certamente será evidente. Nós vamos começar então a nossa primeira aula. Eu vou chamar esse curso de English for Everyone. Deixa aqui ajustar minha imagem para vocês. Here we go. Bom, vou ficar por aqui por enquanto. Então, está aqui, English for Everyone. Inglês para todos, by Miss Turismo Viaja. Esse é o nome do meu canal, não vou mudar por enquanto. O meu nome é Tati Kailin, a sua nova professora de inglês. Bom, vamos começar então a nossa aula. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar enrolando, eu vou direto ao ponto, tá? E nós vamos começar o nosso primeiro tópico falando sobre nós mesmos. Falando sobre você, um membro familiar, algum amigo. E como nós fazemos isso? Nós simplesmente usamos um verbo em inglês para falar sobre as pessoas. O verbo to be. O verbo to be. O verbo to be tem dois significados em português. Ser, eu sou, você é, ele é, nós somos. E o verbo estar. Eu estou, você está, ele, ela está, nós estamos, eles estão, ok? Com o verbo to be, falamos o nosso nome, a nossa idade, de onde viemos, a nossa nacionalidade e a nossa profissão. Vamos começar com esses temas, ok? Esses itens aqui. O nosso primeiro personagem é o Noah. E ele vai se apresentar agora. Vamos ouvir atentamente. Listen carefully. Hi, I am Noah. I'm 25 years old. I'm Australian. I'm a doctor. Nós temos aqui então nome, idade, nacionalidade e profissão, certo? I am. Let's repeat. I am. Muito bem. Eu sou ou eu estou. Nesse caso, traduzimos como eu sou. Eu sou o Noah. I am Noah. Gente, após essa informação, veja que ele continua usando I am de forma contraída. Mas por quê? Porque é um jeito mais comum de usar o inglês falado. No inglês falado, as contrações são muito mais comuns, porque é uma forma rápida e prática, ok? Para se comunicar. Então, I am contraído fica I'm, ou mais rápido ainda, am. Então vamos lá. I am Noah. Você sempre tem que repetir. Você se mantenha ativo aí, ok? I am Noah. I'm Noah. I'm Noah. I'm 25 years old. Aqui nós temos números quando falamos
sobre idades, nós precisamos citar números. Então, eu já deixei aqui no cards para vocês as minhas aulas 21 e 22. Você vai aprender os números de 0 a 100, certo? É o mínimo que você precisa saber para falar sobre idades, de 0 a 100. 25 years old. Eu tenho 25 anos de idade. Mas espera aí, o verbo to be não é ser e estar? Por que você acabou de traduzir como eu tenho 25 anos? Porque em inglês nós não falamos eu tenho certa idade, mas eu estou com certa idade. Então, para falar sobre idade, nós usamos o verbo to be em inglês. I'm 25 years old. Você tem duas formas também de dizer o seu nome. E as pessoas erram muito nesse quesito. I am 25. Você pode dizer assim, eu tenho 25. I'm 25 ou I am 25. Ou dessa forma aqui, completinha. I'm 25 years old. Years old. Você jamais pode dizer I'm 25 years. Não. Ou I have 25. I have 25 years old. O verbo to have é o verbo ter, mas a gente não usa ele para falar sobre a nossa idade. A gente usa o verbo to be. Tudo bem? Gente, vocês precisam de um caderno, caneta, lápis e borracha para estar estudando comigo. Vocês têm que anotar todas essas dicas, que elas são essenciais para você depois revisar e colocar em prática. Tudo bem? Beleza. I'm Australian. Eu sou australiano. I'm Australian. Vamos lá. Australian. Australian. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Finaliza com um som de consoante. Um som do M. Australian inicia com o som de uma vogal. Todas palavras que tenham essa sequência. A primeira palavra finaliza com o som de consoante. A segunda palavra inicia com o som de vogal. Nós vamos emendá-las. Então, duas palavras viram uma. É por isso que muita gente tem dificuldade de entender nativos ou qualquer outra pessoa quando falam inglês rápido. É porque elas juntam as palavras. Então, ao invés de falar I'm Australian, você vai linkar aqui o M com A. I'm Australian. I'm Australian. Let's repeat. I'm Australian. E aqui também. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Em português dizemos eu sou médico, mas em inglês nós dizemos eu sou um médico. Quando você indica a sua profissão, você precisa falar que você é um ou uma, ok? E essa palavra um e uma é o a ou a e o an. N, ok? N. Só que há diferenças entre os usos de cada palavra. A ou a significa um ou uma, assim como N, um ou uma. Só que a gente usa antes da palavra que inicia com o som de consoante. E N nós usamos antes de uma palavra que inicia com o som de uma vogal. I'm a doctor. Hi, I am Noah. I'm 25 years old. I'm Australian. I'm a doctor.
Pausa o vídeo e repita essa frase, ok? Mais para frente nós vamos aprender mais sobre nacionalidades, sobre mais profissões e também vou te indicar como que você pode fazer isso de forma independente, para você não ficar dependendo só das aulas. Você tem que ser uma pessoa exploradora, você tem que ser curiosa e procurar saber por mais informações, principalmente aquelas que fazem parte do seu dia a dia, no seu trabalho, no seu convívio social. Isso é muito importante, você explorar todo esse conteúdo em inglês. So far, so good. So let's move on. Ok. Então aqui nós temos mais exemplos. I am 72 years old. Eu tenho 72 anos de idade. Lembra? A contração de I am fica am. I'm 72 years old. Então você vai repetir. I'm 72 years old. Lembrando que as aulas sobre os números de 0 a 100 estão no card, ou você pode pegar aqui embaixo no link, aula 21 e aula 22. Você vai saber exatamente como pronunciar e escrever os números de 0 a 100. Alright? Então, a forma completa é I am 72 years old. E a forma contraída é I'm 72 years old. Ou I'm 72. Lembra? Essas são as duas formas que você tem para falar sobre idades. Sobre a idade de alguém ou sobre sua própria idade. Ele é um policial. Fica he is a, ou aqui, ó, antes da profissão. Um ou uma, né? É um porque é he. He em inglês é ele. Ele, uma pessoa, a terceira pessoa do singular. Ele, não é eu nem você, é ele. He is a police officer. Let's repeat. He is a police officer. Muita gente diz police. Police é uma outra palavra em inglês. Não é policial. Policial é police. Police. E veja só. A terminação dessa palavra soa consoante, né? A terminação é com o som de uma consoante. Police. A próxima palavra inicia com o som de vogal. Então, aqui também a gente pode fazer a união dessas palavras. Risa também você pode aqui fazer a união dessas palavras, porque aqui é z, som de z, né? Is, e a próxima palavra, som de vogal. He's a police officer. Officer. He's a police officer. Cara, se é difícil para você fazer isso agora, não tem problema. A primeira coisa que você deve saber é pronunciar. Qual é a pronúncia correta de cada palavra? Depois você vai pegar um tempo específico para treinar essas uniões. Que é assim que a sua fala fica fluida, fica mais natural. Não tem problema se você não conseguir isso agora, você vai se comunicar. Mas de forma mais natural você vai fazendo depois esse treino, tudo bem? A forma contraída de ele é ou ele está, he is, é his, his. He's a police officer. He's a police officer. Mais devagar. He's a police officer. He's a police officer.
Aqui nós temos a tia do Jack. Jack's aunt is Canadian. A tia do Jack é canadense. Jack's aunt. A gente fala a tia do. O do indica posse. De quem que é a tia? É do Jack. Só que na língua inglesa a gente inverte essa ordem. A gente coloca quem possui. A gente tem o sinal gráfico, né, que é o apóstrofo, e o S para indicar posse. Ou seja, o Jack possui o quê? Alguma coisa. Tem que vir um substantivo, algo. A tia. Então, nós temos o indicador de posse entre quem possui e o que possui. É assim na língua inglesa. Eu vou explicar esse tópico em um outro momento. Mas por enquanto você tem aí essa ideia. Jack's aunt is Canadian. Agora vejam a contração. Que esquisito. Nós temos apóstrofo e S aqui e nós temos apóstrofo e S aqui. Só que eles são coisas diferentes. Esse primeiro aqui é um indicador de posse. É a tia do Jack. E esse apóstrofo e S aqui significa a contração do verbo to be is. Jack aunt's. Mas por que aí é apóstrofo e S? Porque eu tô falando da tia do Jack. É ela. Ela é. Então, ela é, ele é conjugado com is. Is. E vejam aqui, ó. A contração de is é apóstrofo e S. Então, eu posso contrair o verbo to be tanto com os pronomes pessoais quanto com os pronomes próprios, com os nomes próprios, né? Com o substantivo. Aunt é tia. Então, Jack's aunt's Canadian. Fica exatamente assim. Jack's aunt's Canadian. Jack's aunt's Canadian. Jack's aunt is Canadian. Jack's aunt's Canadian. Alright? O último é They are the Jackson family. Eles são a família Jackson. They é eles ou elas, terceira pessoa do plural. Nós estamos falando de duas ou mais pessoas. Are. Esse é o verbo to be conjugado com they. Are the Jackson family. A contração vai ficar there. Aqui, ó. There. They're the Jackson family. Let's repeat. They're the Jackson family. Bom, aqui apareceu duas vezes, na verdade, né? O som do TH. O som do TH não existe. Nós não emitimos nenhum som parecido como esse em português. O TH, na verdade, tem duas formas de serem pronunciadas. Vozeada, como é esse caso aqui, ó. They. Parece o som de uma abelha. They. E aqui é the. Ou the. Certo? Como nós fazemos essa pronúncia? A gente tem que colocar a língua entre os dentes e emitir esse som da abelha. They. The. E temos também a forma desvozeada. Você também deve colocar a língua entre os dentes e assoprar. Para dizer obrigado em inglês, fazemos isso. Thank you. Thanks. Isso é treino. Você vai conseguir emitir esse som treinando dia após dia. Tem gente que tem mais dificuldade do que outras pessoas,
não tem problema. Se você não consegue, não vou dizer que você não consegue, é uma questão de treino. Todos podemos emitir esse som. É questão de acostumar realmente acostumar com o som, né? A praticar. O seu músculo deve estar acostumado com isso. Bom, se você não consegue, você vai fazer o seguinte, você pode simplesmente colocar a sua ponta da língua atrás dos dentes aqui de cima. They, they. Ou pronunciar como se fosse o som de D mesmo. They are, they are. The, aqui ó, the é um som de D, normal, né? The Jackson Family. Não sei falar thank you com a língua entre os dentes. Tudo bem, fala thank you, thanks, thank you very much. Vai soar um T. Tudo bem também. Por enquanto tudo bem, as pessoas vão te entender. Tem um contexto por trás disso. Eu acho legal aprender o correto, mas o correto... É difícil falar isso porque a gente aprende isso na escola. Assim é o correto, isso foi designado pela língua inglesa. Beleza. Só que nem os nativos, vamos dizer, alguns nativos ou muitos nativos, muitas pessoas não falam dessa forma. Então, é aceitável. É aceitável. Então, não fiquem se cobrando muito por isso, tá bom? They are ou they are. They are the Jackson family. They're the Jackson family. They're the Jackson family. Então, as contrações aqui do verbo to be. I am fica apóstrofo IM. Is apóstrofo IS. Are apóstrofo IRE. I'm 72 years old. He's a police officer. Jack's aunt's Canadian. They're the Jackson family. Vamos ver quem são os pronomes pessoais. Como o verbo to be é conjugado com cada pronome e a forma contraída dessa conjugação. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Os pronomes, anotem aí. I, vamos falar primeiro? Vamos lá. I, you, he, she, it. Esse I aí tem mais um som de E. It, porque eat é o verbo comer. It. We, you, they. You, nós temos duas vezes aqui, porque a primeira é você é, a segunda pessoa do singular, você é, singular. E aqui a segunda é plural, é a segunda pessoa do plural, vocês, você e mais alguém, ok? Vocês, certo? I am, you are, he is, she is. It is ou it is. O T vira um som de R, R da barararata, rarara, it is. We are, you are, they are. Lembrando, o verbo to be tem dois significados, são dois verbos que temos em português, ser e estar. I am, eu sou. Você pode falar eu sou, você pode falar eu estou, depende do que você quer falar. I am 20, eu tenho 20. I am home, estou em casa. Certo? I am Brazilian, eu sou brasileira, porque I am 20 eu tenho, né? A gente vai traduzir como ter. I am Brazilian. I am home. I'm home. You are. Você é, você está. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está.
It is. Ele é, ela é. Ou ele está, ela é, ou ela está. It. Usamos no singular. Então, a gente fala sobre uma coisa. Pode ser um objeto, qualquer objeto. Animal. Falamos sobre horas, sobre o tempo. A gente só não usa it para falar sobre alguém, sobre uma pessoa. Tudo bem? Por exemplo, essa é a minha caneta. This is my pen. Essa é a minha caneta. Ela está velha. It is old. This is my pen. It's old. It is old. Certo? A gente usa ela para caneta. Um exemplo simples. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles, elas são, eles, elas estão. A forma contraída de cada conjugação. Vamos fazer os dois? Repete comigo. Repeat after me. I am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. We're ou were. Were. You are, your. Your. Às vezes você vai ouvir your. 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 They are, their. Their. De novo, again. Your. His. She's. Its. Were. We're. Your. Their. Alright? E aqui eu coloquei algumas palavras para a gente dar a sequência dessa conjugação. Eu sou o quê? Você é o quê? Eles são o quê? Então, nós temos aqui mais duas nacionalidades. Let's repeat. Brazilian. Brasileiro, brasileira. Americans. Americanos, americanas. 33. Enquanto they tem o som do TH vozeado, 33 é desvozeado, é um assopro. Não consigo. 33. 33. Cara, tree, nem sei porque eu falo cara, mas tudo bem. Tree é árvore em inglês. Tudo bem, mas você está me dando um contexto. I'm 33 years old. Eu não vou traduzir que você está dizendo eu tenho 30 árvores anos de idade. Não, eu tenho 33 anos de idade. Tem um contexto. Tudo bem? Então não precisam se preocupar com isso. 33 years old. A mechanic, um mecânico ou uma mecânica. Ó, o A. A vem antes de uma palavra que inicia com o som de uma consoante. A mechanic. A dog, um cachorro. A dog. Depois nós temos outra profissão. Engineer. Engineer. Engenheiro ou engenheira. Engineer inicia com o som de uma vogal. Então, a gente não pode usar o A, mas o N. E nós vamos fazer a união dessas duas palavras. Porque N finaliza com o som de uma consoante, sendo que a próxima palavra inicia com o som de vogal. An engineer. An engineer. Ok? Se a gente colocasse o A aqui,
a engineer, fica mais difícil de pronunciar essas duas palavras. Então, o N veio para facilitar essa fluidez, certo? An engineer. An engineer. E por último, doctors. Doctors. Aqui nós temos uma palavra no plural. Então, a gente não pode falar eu sou doctors. Eu tenho que falar I'm a doctor. I'm a doctor. Assim como Noah é I'm a doctor. Aqui você pode usar com essas três pessoas aqui, ó. We're doctors. Nós somos doutores, médicos. Vocês são. You're doctors. They're doctors. Eles são médicos, doutores. Então vamos lá, aqui você pode depois pausar o vídeo e brincar com, né, as opções. Vamos fazer aqui alguns. I'm Brazilian. Let's repeat. I'm Brazilian. He's 33 years old. He's 33 years old. It's a dog. It's a dog. They're doctors. They're doctors. I'm Brazilian. Sou brasileiro, sou brasileira. He's 33 years old. Ele tem 33 anos de idade. It's a dog. É um cachorro. They're doctors. Eles são médicos ou elas são médicas. Quando você aprender a falar os números em inglês de 0 a 100, você aqui já pode modificar os números. Quando você quer falar sobre a sua própria idade, a idade do irmão, do marido, da esposa e assim por diante. Você pode brincar aqui. Brazilian, I'm Brazilian, you're Brazilian, we're Americans. Tudo bem? She's ou I'm a mechanic, I'm a mechanic. Tudo bem? Alright, so let's move on. Já que nós aprendemos qual é a conjugação do verbo to be correta para cada pronome pessoal, certo? Nós vamos aqui fazer o exercício então. Nós vamos riscar os verbos incorretos de cada frase. Cross out. Cross out é riscar, como esse risco aqui. Esse é um exemplo. Nós temos duas opções em cada frase, ou seja, duas conjugações diferentes do verbo to be. They are builders ou they is builders. Gente, acabamos de ver aqui, né? I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Não tem they is, é they are. Bom, você pode pausar e escrever esse conteúdo no seu caderno, ou se você se tornar um apoiadora desse canal, você vai ter acesso a essas aulas em PDF, ok? Além das aulas em PDF, você também vai receber homework. Vão ter lá 2 links no espaço exclusivo para os membros. Primeiro, o PDF das aulas, que você pode imprimir, pode se organizar aí, pode escrever o que você quiser. E também as tarefas, uma atividade extra para você colocar em prática. E não é só escrever não, é ouvir, gravar a sua voz. Você vai praticar todas as habilidades linguísticas. É um curso completo, alright? Então aqui nós temos a nossa primeira frase. You are, you is 40 years old. Qual seria
o verbo correto? Are, you are ou you is? Vou te dar 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. Correct. You are 40 years old. Então você vai cross out the word, the verb is. Então você vai riscar aí o verbo is, tá bom? Não vou conseguir fazer isso agora, vou ver se eu tenho uma forma de editar conforme... É que isso aqui não é PowerPoint, isso daqui é o Canva. Talvez no PowerPoint eu consiga fazer isso, né? Mas tudo bem, então você vai riscar aí o verbo is, tudo bem? Então vamos lá repetir a frase correta. You are 40 years old. Você tem 40 anos de idade. Number 2. I am from New Zealand ou I is from New Zealand? 3, 2, 1. Yes, I am ou I'm from New Zealand. Eu sou da Nova Zelândia. Então você vai riscar o is também. Number 3. He is my cousin ou he are my cousin? 3, 2, 1. Eu tenho certeza que você acertou. He is my cousin ou his my cousin. Então você vai riscar o verbo ou a palavra are. Ele é meu primo ou ela é a minha prima. Cousin pode ser primo ou prima, certo? Number 4. We am British ou British ou we are British. Nós somos britânicos. Como se diz isso em inglês? Three, 2, 1. We are British ou we're British. We're British. Você vai riscar, cross out o verbo am. Number 5. They is mechanics ou they are mechanics? 3, 2, 1. They are mechanics. They're mechanics. Eles são ou elas são mecânicos, mecânicas. Então você vai riscar o verbo is. Ok? Você pode treinar aqui as frases da forma completa, por exemplo, you are 40 years old. E depois contraída, you're 40 years old. I am from New Zealand. I'm from New Zealand. He is my cousin. He is my cousin. We are British. We're British. They are mechanics. They're mechanics. Você escreve ao lado e pronuncia das duas formas. É muito bom que você já comece a gravar a sua voz no seu celular, deixar lá salvo e depois você vai, dia após dia, você vai comparar o dia de ontem com o dia de hoje, a sua evolução, como você estava ontem, o que você deve, você vai fazer a autoanálise da sua pronúncia, você vai comparar a minha pronúncia ou a pronúncia de um nativo e a sua pronúncia. Você vai ter que ser fiel a essa análise e aí você vai se aprimorando. E eu vou explicar para vocês também como vocês podem fazer isso, tá? Number 6. She are my sister or she is my sister?
She is my sister ou she's my sister. Ela é a minha irmã. Sister, minha irmã. My sister, minha irmã. Então você risca are. 7. We is scientists ou we are scientists? We are scientists. É muito importante que essa palavra esteja no plural, porque a gente está falando aqui sobre duas ou mais pessoas. Eu e mais alguém. We, nós. A gente. We are scientists. É muito interessante, eu já vou dar uma dica de pronúncia aqui. É até cedo para falar dessa dica, mas tudo bem. Essa palavra termina com S-T-S. Tá certo você dizer scientists, tudo bem. Só que o S, o som da letra S é mais forte que o som da letra T. Então, no inglês falado, eles omitem esse T e fica exatamente assim, scientists. Sem o T aqui no meio. Vai terminar com S. Faz de conta que essas duas letras aqui não fazem parte da palavra. Então você fala scientists. We are scientists. Ou we are scientists. Tudo bem. Certo? Por exemplo, deixa eu ver outra palavra. Não vou lembrar de outra palavra, mas é sempre assim, né? Parece que a gente está sob pressão, aí nada funciona. Se uma palavra estiver no plural e as finalizações forem STS, você pode omitir a letra T e pronunciar só scientists. Mais fácil também, não é? And the last one, a última frase. She is 22 years old ou she are 22 years old? She is 22 years old ou she's 22 years old. O to, ele é composto por T-W-O, to. Só que o som é um T e um U, to. O brasileiro, ele tem o costume de carregar essa palavra com to. To também é uma outra palavra, tem um outro significado. Isso daqui é uma opinião própria. Eu não acho legal a gente pronunciar to. 22. Tem gente que fala até assim, 22. Ah, mas eles vão entender. Vão entender porque tem um contexto. Mas é um exagero ao pronunciar to, que é tão sutil. To. Olha, tem uma diferença, certo? Então, se você puder praticar da forma correta, mais próxima do nativo, seria interessante, tá bom? She's 22 years old. Ou she's 22 years old, she is 22 years old. Ela tem 22. 22 years old. Lembram como a gente pode dizer sobre a idade? She's 22 years old ou apenas she's 22. Ponto. Ok, let's move on. Ok, a gente vai finalizar a nossa primeira aula com essas instruções que eu vou passar para vocês agora. Vocês devem sim assistir às aulas
21 e 22 do canal, que são as aulas sobre os números de 0 a 100. Tem mais número, tem outras aulas sobre números maiores. Mas como aqui a gente está falando só de idade, então até o número 100 acho viável, acho ideal, necessário, ok? Quem vai receber o PDF, na hora de clicar aqui, já vai direto no vídeo também, ok? Então você não precisa entrar toda vez nesse vídeo aqui, lá na descrição, nos cards, para buscar a aula. Já está tudo no seu PDF bonitinho, organizado. Clicando aqui, você consegue assistir a aula automaticamente. Então aqui são duas aulas, 21, 22, certo? An extra activity for you, uma atividade extra para você avançar mais um pouco além do que você aprendeu aqui. Nós aprendemos algumas profissões durante essa primeira aula. Doctor, mechanic, engineer. Mas você vai procurar por mais 4 profissões diferentes. Pode ser a sua, pode ser do seu pai, da sua namorada, do seu amigo. Profissões que fazem parte do seu dia a dia, que você precisa daquele serviço, daquele profissional, que você usa. Então você vai buscar por mais 4. Como? Você vai acessar esse site aqui, wordreference.com, certo? Não só para 4 profissões, você vai procurar também por 4 nacionalidades diferentes. Aqui a gente viu Australian, Brazilian, American. Australiano, brasileiro e americano. Mas você pode procurar também por coreano, mexicano, espanhol, ou seja, Mexican, Korean, Spanish. Como que você vai fazer isso? Aqui eu não coloquei ainda, mas vou colocar o link para você ser Vou colocar o link para você ser redirecionado ao site. Então aqui eu vou dar um ask, você vem aqui, wordreference.com. E daí você tem inglês para português. Ou, clicando aqui, você tem português para inglês. Eu quero saber como fala dentista em inglês. Você clica aqui, dentista, dá um enter e você tem aqui a tradução, certo? Você vai clicar na palavra em inglês e olha que belezinha. Você tem como escreve, a transcrição fonética, porque cada sílaba tem um som diferente e você vai aprender isso com o tempo. E os sotaques do americano, do britânico, do escocês, do jamaicano. Eu sempre escolho entre US e US Southern. Então vamos lá. Dentist. Eu não sei se você consegue ouvir, mas eu consegui. Você clica aqui, dentist, dentist. E daí, conforme você vai pronunciando, você vai acompanhando esses símbolos fonéticos, até isso fazer sentido para você. É lógico que vale a pena fazer uma aula de fonética. E durante as aulas a gente pode trazer isso, a gente pode incluir esse conteúdo. Mas você consegue também aprender sozinho, ok? Nós temos aí a primeira profissão. Depois eu clico aqui de novo para procurar a palavra em inglês, porque ainda eu não sei. Vamos dizer assim, como fala mexicano em inglês? Próxima nacionalidade. Então, nós temos aqui Mexican. Lembrando que para nacionalidades, a gente usa sempre a letra maiúscula.
independente de onde essa palavra esteja na escrita, né? Você sempre vai usar com a letra maiúscula. Não é só no início das frases, mas no meio, no final, sempre você vai iniciar com a letra maiúscula. Então aqui nós temos a mesma coisa, ó. Mexican. São Mexican. Mexican. E nós temos também Mexican. ok? Mexican. Mexican. Olha só que interessante, tá vendo o apóstrofo aqui? Esse apóstrofo indica que a sílaba é tônica. O apóstrofo, ele pode estar na primeira sílaba, pode estar no meio, pode estar no final. Você sempre procura por esse apóstrofo para você saber qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte daquela palavra. É muito mais provável que você vai pronunciar aquela palavra corretamente. Aí eu tenho aqui como escreve, como pronuncia, quais são os sons representando, né, que representam cada som. Aqui nós temos, aqui são as transcrições fonéticas representadas por cada som. Nós temos a tradução e nós temos também exemplos com traduções, certo? Outra coisa também que eu queria falar que é importante, bom, aqui profissões, nacionalidades. Eu tenho certeza que vocês buscam muitos professores, né, em inglês, tanto nativos quanto brasileiros. Eu quero dizer uma coisa do fundo do meu coração. Duvidem, vocês têm direito de duvidarem até de mim. Quando um professor disser assim, não diga isso, diga isso. Não diga aquilo, diga isso. Não é assim que pronuncia, mas assim, duvide. Porque ele certamente está se baseando em um grupo de pessoas que ele tem contato. Não dá para representar uma nação. Não dá para representar o mundo, porque o mundo inteiro fala inglês. Os nativos, os não nativos, europeus, asiáticos, enfim. E cada um fala do seu jeito e é aceitável. E são pessoas de respeito. Não é qualquer pessoa, é pessoa que tem influência, ok? De muita influência. Então, o que eu sugiro para você? Você não precisa ficar perdido nesse sentido. Não, mas eu vou acreditar em quem então? Aqui, ó. Você vai entrar no site youglish.com. Aí você vai entrar com a palavra aqui. Coloquei essa palavra aqui, certo? Vai clicar em Say It e vai escolher que sotaque você quer. Normalmente eu escolho o sotaque americano. Por quê? Depois na próxima aula eu vou falar por que dessa palavra aqui. Mas eu encontro nativos dizendo, tá errado se você disser aren't. O certo é aren't. Não é. Por quê? Aí você... Não, peraí, vamos ver. Você quer saber como essas pessoas falam. Veja, uma pessoa que está dando uma palestra no canal TED. Aí nós temos o presidente falando. Muitas vezes nós temos aqui o presidente falando. Então são várias pessoas que têm influência no mundo. Não é qualquer pessoa. Eu estou falando de um presidente, estou falando de um palestrante, eu estou falando de um empresário, empreendedores, investidores. Estou falando de pessoas realmente importantes para a sociedade. E daí a cada pessoa, eu vou identificando como cada uma pronuncia.
Ah, mas é muito rápido. Olha só que legal. Você tem aqui o script, né, a legenda do que eles estão falando, e aqui você tem a velocidade. Você pode diminuir essa velocidade para você entender exatamente como cada palavra foi pronunciada. E, na verdade, aquela palavra específica. Você fala, não, mas olha só, aquele professor ou aquela professora disse que eu não podia pronunciar assim, mas tá aí, olha quanta gente pronunciou. Não é poucas. Olha aqui, quantas evidências, quantas provas. Então, não dá. Deve ter alguma estratégia entre esses professores para dizer isso, talvez para chamar a atenção. Pare de dizer tal coisa, diga assim. Mas não é bem assim, a realidade é outra. Então, estejam atentos ao que está acontecendo lá fora, tá? É a sua primeira aula, mas já estou abrindo a cabeça de vocês, para vocês não terem medo do erro, da exposição, porque tudo isso faz parte, tá bom? Não deixe as pessoas dizerem para você, não faça isso, faça aquilo, não, está errado. Não, procure saber exatamente. Você tem um site precioso aqui, Youglish.com e wordreference.com. Isso é só para começar, hein? Isso é só para começar. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se você quiser continuar com a gente, se tornar um apoiador, você pode se inscrever, dar um like para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, é útil. Compartilhe se tem mais alguém que está aí nessa jornada, que quer aprender, está planejando. Tenho certeza que essa é a hora. E também, se você quiser ter o nosso material em PDF Homework, aí você se torna membro por uma taxa única, baixa, exclusiva. Você vai receber todas as nossas aulas, ok? Gente, eu espero ver vocês na próxima aula. Estudem, revisem e venham preparados para a aula seguinte. Take care. Bye.